Oi, eu sou o Bussunda e se você está chegando aqui no dia e na hora exatos, hoje é sexta-feira, são 18 horas, porque é quando eu lanço os vídeos da série Filme História aqui no canal. Sim, o nome da série já disse tudo, são filmes com cenário histórico, eu falo um pouquinho do filme, são filmes que eu gosto e que eu falo depois sobre o contexto histórico desses filmes. E hoje eu vou falar de Círculo de Fogo de 2001. Não confundir com Círculo de Fogo de 2014, que é um filme lá do Guillermo del Toro, que é sobre kaijus, sobre aqueles robôs gigantes japoneses e monstros. É muito legal esse filme aí também, mas não é de conteúdo histórico. E esse de 2001 que eu estou falando chama-se originalmente The Enemy at the Gate. E não tem nada a ver a tradução para o português, mas é um filme que fala sobre a Batalha de Stalingrado e fala sobre o Vassili Zaitev, que é um dos grandes snipers da história da humanidade. Círculo de Fogo de 2001. E esse é um filme que eu já vi alguns releases assim controversos, de gente que não gostou, de gente que criticou os aspectos históricos. Só que filmes de conteúdo histórico, filme de contexto histórico, eles sempre vão ter esse problema, né? Eles não são documentários exatamente, eles trazem ficção, trazem realidade, e a série aqui está justamente tentando fazer isso, separar o que é ficção, o que pode ser realidade. E esse é um filmão para mim que começa num estilo de videogame, parece, né? Porque o Vassili Zaitsev, que é o grande personagem do filme, vivido pelo Jude Law, ele simplesmente aparece lá jovem, aprendendo a atirar com seu pai, e depois ele já está na Batalha de Stalingrado, e daqui a pouco você está dentro de um jogo de videogame, porque você está dentro daquela batalha que é uma das maiores, se não a maior batalha da história da humanidade. E aí vai se decorrendo todo o conflito entre os soviéticos e os alemães, e vai se destacando essa figura do Vassili, que é um sniper, que é um atirador de elite que começa a atacar os alemães e principalmente atacar oficiais alemães. Ele não dava tiro em soldado, ele não dava tiro em cabo, sargento, ele dava tiro em tenentes, capitães, etc., em pessoas de mando no exército realmente. E aí o filme todo se desenrola dentro do cenário de batalha, vai aparecendo o uso da figura do Vassili como figura de propaganda do governo soviético para mobilizar as massas, dizendo, olha, a gente pode, tem um cara ali em Stalingrado que ele é muito bom, que é o Vassili Zaitsev, que ele é um russo, um cara aí que está lutando, mostrando que a mãe Rússia tem poder. E, gente, os governos fizeram muito disso de fato, né, de usar a propaganda e fazer toda a propaganda dos seus grandes heróis de guerra para mobilizar as massas. E isso está sendo mostrado no filme, junto com uma história paralela de um romance do Vassili, do enfrentamento que ele teve aí com o Koenig, que é um atirador de elite dos alemães que teria sido mandado só para dar um jeito no Vassili. Então é um filme que ele vai mostrando esse aspecto da guerra, essa tensão, aquela vida sofrida de um cara durante os embates ali, aquela vida de viver escondido, aquela resignação, e também aparece esse contexto todo dessa maior batalha que o século XX, pelo menos, viu, que foi a Batalha de Stalingrado. É um filme que eu considero muito bacana. O que eu ouvi de release, assim, que não era muito legal, de uns caras falando, é um filme que começa muito bom na primeira hora e depois só vai decaindo. Para mim, não decaiu. Para mim, ele não é um filme que fica todo o tempo no fronte de batalha. Então ele lida muito com aquela questão psicológica do um contra um, principalmente quando o Vassili e o Koenig começam a se caçar ali no filme, que é mais ou menos da metade do filme em diante. Então nesse aspecto, para mim, um filme muito, muito bacana, que me deixou aceso, me deixou ligado, me deixou fazendo ficar pensando sobre o cenário enquanto via aquela batalha, aquela disputa pessoal entre os caras. Se você já assistiu esse filme, dá uma comentada aqui o que achou, se realmente achou que ele vai decaindo, se achou que ele mantém um bom tom. Para mim, manteve bom tom sempre. Mas vamos falar dos vários aspectos históricos muito interessantes sobre o Círculo de Fogo.
E olha só, gente, esse filme ele tem muita referência numa espécie de autobiografia do próprio Vassili, porque ele escreveu lá notas de um sniper russo que foi publicado lá nos anos 60 ainda, né, quando ele já tinha, obviamente, saído da guerra, quando a guerra já tinha acabado, e ele fala sobre a vida dele, ele coloca números ali que muitos historiadores contestam, e inclusive o seu inimigo, né, que é o alemão Koenig, ele não é encontrado pelos historiadores em outros registros, a não ser no livro do Vassili. Por isso que tem gente que questiona, diz, poxa, mas o cara inventou uma história, será um mito? Mas é o relato pessoal do Vassili dizendo que sim, tinha um grande inimigo, que eles ficaram 3 dias lá se enfrentando no meio daquela batalha louca de Stalingrado, onde morreram, gente. Na verdade, entre mortos, feridos, desaparecidos, a gente considera nas guerras baixas mais de 2 milhões de pessoas, né? Seria perto de 1,2 milhões de russos contra 800 mil alemães, fora os civis que morrem ali em Stalingrado. Stalingrado foi a batalha decisiva, possivelmente da Segunda Guerra Mundial, porque se os alemães tivessem tomado Stalingrado, além de Stalingrado tem o rio Volga, e o rio Volga dá acesso à região do petróleo e mais adiante das indústrias soviéticas. Aí os alemães, com a indústria soviética e com o petróleo soviético, teriam dominado o mundo e eu estaria aqui hoje, talvez, com um bigodinho estilo Hitler, vangloriando a vitória do nazismo que triunfou sobre os malditos comunistas. Mas aí tem essas coisas que o pessoal está criticando por aí, né? Que o pessoal sempre criticou, na verdade, que o filme pegou todo o cenário da guerra e um grupo de informações fez um suco e jogou lá para vocês, né? O diretor Jean-Jacques Annaud, que já fez vários filmes cult, consagrados, ele tem um quezinho anticomunista ali, por isso ele simplifica. Ele coloca ali no filme que os caras eles estão com falta de armas, que um cara ia com arma, outro ia sem arma, para que se aquele com arma morresse, o outro pegasse. E isso nunca foi demonstrado historicamente. De fato, eles tiveram realmente problema de munição em algumas épocas, mas não é ali naquela batalha de Stalingrado que está se fazendo isso. Também o diretor ele dá a entender que as pessoas eram obrigadas a ir à guerra, senão eles eram executados ali mesmo. Então até tem uma cena que aparece os soldados indo, eles vão perceber que tem muito alemão, eles tentam fugir, os oficiais começam a atirar contra os próprios soldados. Isso é ficção total, porque os caras que são desertores de guerra, normalmente eles são punidos, mas depois da guerra, em outros momentos, em tribunais, e principalmente os comandantes, né, os oficiais é que são punidos e não os soldados que estão ali na linha de frente. Então a gente tem essas simplificações grosseiras que eventualmente aparecem, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas muito significativas e interessantes. No início do filme aparece ali um trem blindado, que muita gente não sabe disso. Existiram trens blindados, até porque em Stalingrado, quando chegava o trem, o trem já chegava no meio da batalha. Inclusive, a estação de trem lá de Stalingrado, ela foi entre idas e vindas, trocou de mão 14 vezes durante o ano e pouco em que a batalha se estendeu entre 1942 e 43. Então, realmente, é um ponto focal da guerra e que tem muita disputa e que os caras conseguem trazer algumas coisas, tipo os trens blindados, tipo a propaganda que o governo fazia em cima do Vassili. O Vassili realmente ele foi um garoto de propaganda para mobilizar massas. E, gente, os exércitos fazem isso, né? Os cenários de guerra fazem com que existam pessoas inspiradoras. Porque se a gente for pelo viés racional, ninguém vai querer ir para a guerra. Então tu quer ir para a guerra porque tu pode ser um herói, o teu país vai se melhorar, alguma coisa assim. Existem esses discursos mobilizadores e o Vassili Zaitsev ele foi um desses grandes motivadores aí da população acreditar na Rússia, acreditar na União Soviética e ir à guerra, assim como outras pessoas que foram na época destacadas e tudo mais. Um outro aspecto relevante para a gente falar sobre o que está acontecendo no filme é que depois da Primeira Guerra Mundial, muitos países abandonaram a ideia dos snipers. Os caras pensaram, poxa, a tecnologia avançou tanto assim, por que a gente vai ter
né, ainda essa coisa do atirador de elite, de um cara ali só para dar um tiro. E a União Soviética não tinha desistido disso. Então a União Soviética teve vários snipers, o próprio Vassili depois ele treinou outros snipers para outras campanhas e isso fez muita diferença porque eles eliminavam justamente os cabeças do exército alemão, os cabeças dos inimigos que estavam invadindo. Né? Então as armas de repetição, uma metralhadora, uma granada, tanque de guerra, eles matam a esmo, mas às vezes não matam as pessoas certas. E a União Soviética continuava investindo nos snipers. E, inclusive, isso não era só uma coisa de homens, tá, gente? Nós temos uma das grandes snipers da União Soviética, que é a Ludmila Pavchenko, que ela matou 309 pessoas em dados oficiais durante esse mesmo tempo em que o Vassili matou 240 e tantas. Então a União Soviética ela investia forte nesse negócio e inclusive um outro destaque que infelizmente não tem nenhum filme falando sobre isso específico, a ação das mulheres dentro do exército russo. Né? Até tem a Tânia que aparece ali lutando no exército, uma mulher armada, etc., que está no filme. Mas ela aparece assim mais como uma questão de ser uma judia, então os judeus lutando lá na União Soviética também contra a biopolítica nazista e tal, mas as mulheres foram muito à guerra e a gente tem um número de aproximadamente 800 mil mulheres que serviram no exército soviético naquela época, né, e fizeram a luta contra o nazismo e dentro de um país que era o primeiro país do mundo que tinha conferido direitos sociais e econômicos iguais entre homens e mulheres, que era a União Soviética. Então houve esse engajamento de mulheres, sim, que é muito significativo. E, inclusive, gente, pesquisem por aí, coloquem as bruxas da noite no Google para vocês verem as mulheres aviadoras que dizimavam os nazistas lá dentro da União Soviética. A União Soviética, infelizmente, ela nunca vai aparecer num filme esplendoroso hollywoodiano, porque daí seria Hollywood, o centro do capitalismo, fazendo uma propaganda de uma potência socialista, né, que foi a União Soviética. Mas tem muita história bacana para ser explorada lá. E esse filme aí é uma exceção, praticamente, no meio de tanto filme que só fala de americanos e ingleses na guerra, e fala de um personagem soviético, Vassili Zaitsev, um dos grandes snipers da história. Então, se você gostou desse vídeo e dessa dica de filme, dá um likezinho aqui para dar relevância no canal. Se quer acompanhar a série e outras séries que eu produzo aqui no meu canal, também se inscreve no canal, ativa as notificações e sexta-feira que vem a gente está de volta com a série Filme História. Feito? Tchau!